minhas gatas! Como é que vocês estão? Entrem e se sintam à vontade, por favor, como sempre, reparem na bagunça. Hoje eu quero falar com você. Eu fiz esse vídeo pra você. Ninguém mais, ninguém menos, ninguém além de você. Que sempre pensa no pior cenário possível. E você tende a contar pra você mesmo que essa é uma forma mais segura de viver a vida. Você que quando manda uma mensagem para alguém e essa pessoa demora um instante para te responder, você antecipa que alguma catástrofe aconteceu. Você que quando recebe uma mensagem um pouquinho menos acalorada do seu parceiro, da sua parceira, da sua amiga, do seu amigo, já presume que essa pessoa tá chateada com você. Você sabe do que eu tô falando, né? O nome disso para a psicologia é catastrofização. É uma capacidade do nosso cérebro pensar sempre, antecipadamente, o pior cenário possível. É como se a gente se tornasse vidente, mas somente da catástrofe. Hoje a gente vai falar sobre catastrofização, sobre como lidar com isso e principalmente entender por que isso acontece. Começando do começo, eu acho interessante contar para vocês que é como se a catastrofização fosse um padrão do nosso cérebro de pensar a vida a partir de uma determinada forma. E essa forma, como eu falei agora há pouco, é sempre a pior de todas, é a mais catastrófica possível. A gente sabe que na psicologia, pessoas com transtornos mentais como ansiedade e depressão fazem a catastrofização com muita frequência e intensidade. Mas esse padrão de pensamento não é algo exclusivo de quem tem um transtorno mental. Qualquer pessoa pode ter catastrofização e eu tenho certeza que você aí, com certeza, já catastrofizou alguma vez. E não é necessariamente sobre o que aconteceu, mas é sobre o que o seu cérebro acredita que acontecerá. Então vamos lá. Eu queria começar contando para vocês um caso que é muito meu, e eu amo que catastrofização é como começa a palavra, e o meu nome também começa com Catarine. Muitas de vocês já sabem que eu tenho transtorno de ansiedade, e uma das grandes características da minha ansiedade é justamente a catastrofização. Eu sou uma pessoa muito catastrófica, e eu vou dividir com vocês hoje a minha primeira experiência, ou pelo menos é a que eu consigo me lembrar, de quando eu era criança. Eu acho que foi a primeira vez que eu catastrofizei. Eu devia ter mais ou menos uns 8 anos de idade. E quando eu era criança, eu estudava num turno e no outro turno eu ficava na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, esperando os meus pais me pegarem de lá para que a gente pudesse ir para nossa casa juntos. Dito isso, eu não entendia de horário, não tinha celular, relógio nem nada, mas eu sabia, eu tinha uma previsibilidade de que eles me encontrariam em casa depois que acabasse o jornal local do período da noite. E isso devia ser mais ou menos umas 6h30, 7 horas. E aí eu cheguei na casa da minha avó, eu estudava de manhã, almocei, fiz tarefa, brinquei, e aí assisti a sessão da tarde. Eu lembro que nesse dia eu estava passando Lagoa Azul, e aí começou Malhação. Terminou Malhação, começou o jornal local, que aqui a gente chama de BATV, terminou o jornal local e os meus pais ainda não tinham chegado. Bom, naquele momento eu poderia pensar muitas coisas, inclusive absolutamente nada. Eu poderia tentar entender que eles talvez tivessem pegado mais engarrafamento do que o normal, eu poderia tentar acreditar que um dos dois teve uma demanda inédita no trabalho e que por isso eles precisaram ficar um pouco mais tarde para resolver. Eu poderia achar que eles foram ao mercado, né? Assim, adultos vão ao mercado, mas naquele momento eu estava entendendo e eu processei dessa forma o atraso, né? Totalmente fora do habitual dos meus pais, como se eles tivessem sofrido um acidente de carro, morrido, e eu nunca mais veria eles depois daquele momento. E aí eu entrei em angústia absoluta. Eu lembro que foi uma experiência realmente muito desconfortável. Eu chorei e eu não conseguia explicar para minha avó, bichinha, uma senhorinha de idade, o que estava acontecendo, porque eu estava me sentindo daquela forma. Eu só realmente conseguia viver aquela experiência sufocante da ansiedade, da angústia e da própria catastrofização. E aí, depois disso, os meus pais chegaram em casa, não sei quantos anos depois eu entrei na faculdade de psicologia, mais algum tempo depois eu me tornei psicóloga, trabalho com essas demandas hoje de ansiedade e de depressão, e hoje em dia eu sei dizer que aquela talvez tenha sido a minha primeira experiência catastrófica.
Isso é catastrofização. Antes da gente tentar ventilar as dezenas de possibilidades que podem justificar um atraso, uma mensagem um pouco mais seca, uma demora numa resposta da entrevista de emprego que você fez. A gente pode pensar em tantas coisas, mas a gente sempre escolhe pensar no pior cenário possível. É como se o nosso cérebro estivesse ignorando todas as outras ruas e ruelas que ele poderia colocar esse carrinho aí para seguir, e ele vai na pior de todas, a que é mais arriscada, a que é mais escura, a que é mais assustadora, a deserta. É por aqui que ele escolhe caminhar. Mas, Cata, por que que isso acontece? Por que eu escolho pensar na opção que mais me dá angústia, que mais me deixa triste, que mais me deixa ansiosa? Essa é uma forma, acredite você ou não, do seu cérebro tentar te proteger para o pior. É como se ele tentasse dizer, vamos antecipar para ela esses cenários aqui que são horrorosos, porque na medida em que eles forem se revelando reais, né, que essas coisas realmente forem acontecendo, pelo menos ela previu, pelo menos ela antecipou, ela tinha uma ideia do que podia acontecer, e aí a gente espera que ela não sofra tanto assim. Isso não é verdade, acontecendo ou não acontecendo, mas se acontecer, quase nunca acontece. Mas se acontecer, a gente sabe que não existe uma preparação emocional para um evento trágico. Naquele dia que eu achei que os meus pais iam morrer, se eu descobrisse isso numa ligação, ou se minha avó me desse uma notícia horrorosa horas depois, eu não ia estar me sentindo mais fortalecida para lidar e começar ali a elaborar o luto da morte das mortes, né, dos meus pais. Aquilo realmente só bagunça, e é interessante a gente entender que a catastrofização, ela anda de mão dada com duas emoções que são muito, muito fortes e poderosas, que é o medo e a própria ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção, apesar da gente não falar tanto sobre isso. Quando a gente se sente ansiosa ou a gente se sente amedrontada, são formas do nosso cérebro agir como se eles fossem mães super protetoras. Aquela mãe que não deixa... Eu tive uma mãe assim, eu agradeço muito a ela hoje por algumas escolhas que ela fez na minha vida, mas é aquela mãe que não deixa você andar de bicicleta, porque pode ser que na medida em que você anda de bicicleta, você quebre um tornozelo, um joelho, parta o cotovelo, a testa, o supercílio. A minha mãe, ela fez isso comigo, só que hoje eu ainda tô quase chegando nos 30 anos, eu não sei andar de bicicleta e eu não tenho coragem de aprender. Essa é a ansiedade, esse é o medo. Elas são emoções super protetoras, elas querem te ver bem, mas elas tentam te alertar sobre o perigo de uma forma muito, muito grande, alarmante, nunca numa proporção adequada, é sempre o overreact. É o pior cenário possível, o meio termo aqui não existe, a gente não costuma levar tanto em consideração. Uma psicanalista muito famosa aqui no nosso país, chamada Anna Sui, a escritora do célebre livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, ela traz uma frase que eu acho que é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida até hoje. A frase é: a realidade é um alívio. Eu espero que isso te conforte na mesma medida que isso me conforta. Uso ela como um mantra, eu repasso ela sempre que eu preciso, e às vezes eu preciso com alguma intensidade, com algum vigor. É importante que a gente saiba que às vezes, mesmo quando os piores cenários acontecem, a gente encontra a ferramenta para lidar com eles. E ali no nosso pico de ansiedade, de medo, de angústia e de catastrofização, a gente costuma ventilar vários cenários catastróficos. E às vezes, quando a gente lida, né, e a realidade chega, a gente precisa lidar com a vida, talvez a gente precise lidar com um único cenário catastrófico. Você constrói ferramentas para lidar com isso. Mesmo que a sua ferramenta a ser construída seja pedir auxílio para alguém te ajudar, porque você não tem essas ferramentas, mas você confia que essa outra pessoa é capaz de construir elas para você, no momento em que você estiver mais vulnerável. Então, a realidade é um alívio no final das contas. Assim como existem pesquisas que eu adoro e eu sempre cito na clínica com as minhas pacientes, pesquisas feitas lá nos Estados Unidos, em universidades norte-americanas, que trazem que mais de 98,
O número preciso agora vai me falhar a memória, mas mais de 98% das nossas preocupações, elas jamais se tornam reais. Ou seja, o cenário ele é muito otimista, a realidade é mesmo um alívio. Isso mostra que na maioria das contas a gente se preocupa em vão. E a maioria das nossas preocupações a gente cria e alimenta à toa, porque a realidade nem se apresenta como uma catástrofe. E aí, sinais, como a gente pode tentar entender e identificar que o que a gente está fazendo, na verdade, é uma catastrofização. A gente pode se pegar pensando coisas como: e se tudo der errado? E se eu morrer? Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que ele vai terminar comigo. Eu acho que ela quer me ver morta. Esses pensamentos que têm um cunho muito pessimista, geralmente são pensamentos que denunciam um conteúdo muito catastrófico. Então aí você já fica atenta e já percebe que tem alguma coisa de errado. Que é possível e é muito provável que você não esteja pensando da forma mais racional ou mesmo funcional possível. O seu cérebro está tentando ali desesperadamente, as intenções dele, a gente já sabe que são boas. É uma mãe. E a maioria das mães, não todas, porque todo mundo é muita gente, mas a maioria das mães tem boas intenções para com os seus próprios filhos. Então, seu cérebro é uma mãe, a sua ansiedade, o seu medo são mães nervosas, assustadas, mães de primeira viagem, tudo é um negócio, uma confusão, uma gritaria, um babado. Mas aí você pensa que é possível que o seu cérebro ele esteja realmente identificando algum perigo, porque a gente também, né, esse não é um mecanismo desnecessário. O medo não é desnecessário, a ansiedade não é desnecessária, são emoções que a gente precisa para continuar viva nessa terra. Então vamos com calma também, não é para excluir esses processos, até porque a gente viveria uma vida inteira tentando viver sem elas, sem as nossas emoções e sem conseguir. A gente ia morrer frustrado, não dá pra gente abrir mão delas. Mas elas estão tentando te dizer que tem alguma coisa errada, que talvez você deva se preocupar com algo, mas ela tá exagerando. É um overreact. Ok, eu entendi, você tá com medo que isso aconteça, eu realmente tenho medo, eu não quero perder os meus pais no momento em que eu sou uma criança, eu não quero que minha namorada ou meu namorado terminem comigo, eu quero essa vaga de emprego, mas eu posso escolher pensar que a recrutadora não me mandou uma mensagem até agora porque ela tá entrevistando outras pessoas. Porque desde que a gente se falou pela última vez, já se passaram 2 dias. E de repente esses 2 dias foram sábado e domingo. Bom, e aí você vai refutando a sua catastrofização, esse conteúdo que é muito, muito, muito alarmista e preocupado. E em realidade, você vai oferecendo uma dimensão que é muito mais aceitável e que faz, inclusive, mais sentido no final das contas. É mais ou menos assim que a gente lida com a catastrofização. E aí, sempre que você percebe que esses pensamentos eles estão mais intensos ou mais frequentes, e agora sim, depois de ouvir esse episódio inteiro, você já entendeu como é que você consegue identificar a catastrofização, pegar ela no pulo, no flagra, é importante que você sempre, em primeiro momento, tente lembrar que uma catastrofização é sempre um pensamento. E um pensamento não necessariamente é uma leitura da realidade ou é uma leitura, uma previsão do futuro. Seu pensamento é só um pensamento e nada além disso. Portanto, já que eu sei disso, qual é a evidência que eu tenho? A partir desse medo profundo, dessa catástrofe angustiante que eu tô criando aqui na minha cabeça, como é que eu posso acreditar nisso? Qual é a evidência real disso? Eu já passei por outras situações assim antes? Será? Deixe-me analisar. Eu vou analisar. A gente tem tempo, gente. A gente tem tempo para tudo nessa vida. É importante que você encontre tempo para tentar refutar esses pensamentos que são muito, muito doidos, assim, sem noção, muito alarmistas, muito mais do que a gente precisa. E aí você volta para um lugar muito parecido com mindfulness, inclusive, que eu quero muito conversar com vocês sobre isso, mas eu vou deixar para um outro episódio, para que esse não acabe ficando muito longo, mas quer fazer quase que um processo de ancoragem mesmo. Às vezes é literalmente, gente, literalmente, utilizando a palavra de forma adequada, colocar o pé no chão, soltar aqui os ombros, destravar o seu
maxilar ou seria a sua mandíbula? Destrava os dois, por via das dúvidas. Solta o corpo, observa essa respiração, reduz um pouco a velocidade das coisas, às vezes anota com papel e caneta. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu falo sempre no podcast, eu tenho o meu livro, o meu caderninho, eu tô sempre anotando tudo, as minhas emoções, os meus dias, como é que eu tô me sentindo agora, quais são os meus maiores medos hoje, em fevereiro de 2026. E é muito legal, inclusive, também posso falar sobre isso depois em outro episódio, sobre escrita terapêutica, quem sabe? Mas é muito legal você pegar esse caderno depois e ler daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, 5 anos e ver, né? Tentar lembrar onde é que você estava na vida nesse momento aqui, em 2026. Mas voltando, escreve sobre as suas emoções. Eu adoro escrever porque é uma forma da gente organizar o que a gente está sentindo. E na ansiedade é como se a gente concentrasse toda a energia do nosso corpo dentro da nossa cabeça. E aí, na medida em que você joga ela para fora, num papel, com a ajuda de uma caneta, em alguma dimensão você diminui essa concentração que está aqui nos pensamentos, nos medos, nas angústias, e no papel você precisa parar um pouco para se lembrar como é que se escreve cada palavra, porque apesar de hoje em dia, depois que a gente é alfabetizada, esse ser um movimento muito automático, o nosso corpo precisa se lembrar sempre como é que a gente escreve as palavras, regras de acentuação, que sinal é que eu coloco depois dessa, sei lá, palavra aqui. E aí a gente vai voltando para a vida, a gente vai diminuindo um pouco o espaço que a gente ofereceu para a ansiedade, contar para a gente que o que ela estava temendo, e aí a gente volta. E acredito que depois disso é possível que você consiga pensar na vida de uma forma que é muito mais proporcional, razoável, adequada. E aí a gente está no melhor cenário possível. Se esse episódio faz sentido para você, se você conhece alguém, e se esse alguém for sua mãe principalmente, faça um favor para você e para mim. Envia esse episódio para ela, para sua amiga, para o seu pai. Os pais às vezes também são muito ansiosos e preocupados demais com tudo. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Curte, comenta aqui se você é uma pessoa muito catastrófica, se você percebe que você está sempre criando os piores enredos de filme de terror na sua cabeça. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você. E muito obrigada por estar aqui. Me segue lá no Instagram, @CatarineRosas, com C e TH. Eu respondo todas vocês. Vocês sabem que eu adoro essas conversas. E é isso, gente. Vamos começar 2026 de um jeito mais leve, mais racional e abrindo menos espaço para as nossas catastrofizações. Espero que vocês tenham gostado e um beijo!